Tudo bem, pessoal? Vamos então aí para o terceiro tópico do nosso curso, né? Agora em formato de apresentação de slides. E a gente vai falar sobre elasticidade e receita. Dois conceitos importantes dentro da teoria econômica. Então, o que a gente vai falar hoje vai ser fundamental para entender um pouquinho as estratégias das empresas nos diferentes tipos de mercado. Então, a gente vai olhar para esse indicador aí de sensibilidade, que é a elasticidade, e para a receita da empresa quando está aí no mercado, fazendo as suas estratégias de precificação, ou seja, de definição de preço do seu produto. Então, aula de hoje, elasticidade, conceito, o que é isso, e estratégias de precificação com base na elasticidade. Então vamos entender o que é essa tal de elasticidade, né? É uma medida adimensional, a gente já vai entender o que é isso, da sensibilidade da demanda ou da oferta na devido, né, à variação dos seus determinantes. Então, o que eu quero dizer com isso é quanto muda a demanda ou a oferta, seja a quantidade demandada ou a quantidade ofertada, dada uma variação no preço do produto, na renda das pessoas, nos custos de produção. Ou seja, a gente já destrinchou na aula passada tudo que determina a quantidade demandada. O preço do produto, o preço de produtos substitutos, complementares, a renda das pessoas, o tamanho do mercado, né, consumidor, né, o tamanho da população. Então, são vários os fatores que afetam a demanda. Agora, o que a gente quer é entender essa sensibilidade, né? Vamos pensar num primeiro exemplo bastante simples, né? Se eu aumentar 10% o preço da maçã pela lei da demanda, eu já sei que as vendas de maçã vão cair. Mas quanto? E quem nos vai dizer isso é este indicador, a elasticidade, tá bom? Então a elasticidade é essa medida de sensibilidade em variações da demanda e da oferta, dado uma variação nos seus determinantes, tá? Então eu vou falar assim, olha, existe a elasticidade da demanda com relação à variação do preço do próprio produto, né? Então foi esse exemplo que a gente acabou de falar, né? O quanto que varia a demanda por maçã, dado uma variação no preço da maçã. Tá? Mas eu poderia estar falando o seguinte também, olha, quanto varia a demanda por maçã, dada uma variação na renda dos consumidores. Né? Então, a renda média dos consumidores, né, da população brasileira aumentou 10%. Quanto que vai aumentar, né, ou diminuir a demanda por maçã? A elasticidade é o número que vai traduzir essa sensibilidade de variação da demanda, dado uma variação em um dos seus determinantes. Vale para a demanda, vale para a oferta também. A gente começa a nossa aula falando da demanda, que é aquela que a gente já destrinchou, né? E tá, mas ok, isso daí é tão importante assim? É muito importante, né? Tanto é que tem uma aula só para isso. Né? Então a gente vai ter ali, né, um capítulo no livro só para isso, uma aula só para isso, porque só com base nesse indicador, muitas estratégias de precificação já podem ser definidas. Tá? Então, um exemplo simples. Né? Então, vamos pensar. E aí, quando eu falo precificação, tá, gente? Precificação de produto, tá? No mercado que você está vendendo, mas pode ser também precificação de custo do governo. Né? Então, o governo quer, por exemplo, aumentar a arrecadação tributária. Ele quer aumentar quanto que ele recebe com os impostos que são pagos, por exemplo, associado ao consumo. E aí o governo quer saber o seguinte, olha, se eu aumentar o imposto sobre o cigarro, ou sobre a cerveja, ou sobre o arroz, sobre o feijão, quanto que vai aumentar ou diminuir a minha arrecadação? Percebe? Olha, eu estou falando de um aumento de imposto. Aumento de imposto é aumentar custos, né? Provavelmente pode ser repassado para preço pelo vendedor, né? E na hora que você repassa isso para preço, o que acontece com as vendas? Opa, aumentou o preço, lei da demanda, vendas caem.
né? Mas cai em quanto? Né? Então o governo fala assim, se aumenta 10% o imposto sobre o cigarro, o que vai acontecer com a arrecadação de impostos? Né? Bom, vou aumentar o imposto sobre o cigarro, o preço do cigarro vai subir, as vendas vão cair. Ó, vou aumentar 10%. Mas quanto que as vendas vão cair? As vendas vão cair só 1%, porque quem consome cigarro tem um alto nível de dependência química e tem dificuldade de diminuir a quantidade consumida. Então, eu aumento o valor do imposto, né, por unidade de cigarro, por real de cigarro, né, por valor do cigarro, aumento a tributação em 10%, mas as vendas caem só 1%. Opa, receita tributária, né, o preço ali do tributo subindo 10%, demanda caindo só 1%, opa, a arrecadação aumenta, né? Problema do governo também, né, sendo pautado aí por essa relação, né, de variações percentuais. Notem que eu já estou falando em variações percentuais. Então, isso vale para a estratégia de precificação de tributos, né, de produtos, né? Então, sou lá o comerciante, né? Eu quero saber se aumentar lá 10% o preço da latinha de Coca-Cola aqui no meu mercado, o que vai acontecer com a demanda, né? E o principal, o que vai acontecer com a minha receita? Quanto eu recebo com as vendas, né? Quanto que eu recebo com as vendas? Quantidade vendida vezes preço do produto vendido, né? Multiplicação simples. P vezes Q, preço vezes quantidade. Né? Então, vendi 10, pelo preço de 10, recebo 100. Essa é a minha receita. Né? O que vai acontecer com a minha receita total se eu aumentar 10% o preço da latinha de Coca-Cola? Ah, as vendas caem 20%. Opa, a gente vai compreender, olhando para a elasticidade e para a receita total na aula de hoje, que se eu aumento o preço 10% e as vendas caem 20%, a receita total cai, porque é uma multiplicação simples, direta, né? P vezes Q. P subiu 10%, mas Q caiu 20%, né? É como se eu estivesse multiplicando esse produto aí por, né, 0,9, que é a queda de 10%, né? Desculpa, por 1,1, que é o aumento do preço, vezes 0,8, que é a queda na quantidade, né? Aumentou 10% o preço, 1,1, vezes 0,8, que é a queda de 20% nas vendas, né? Então, a gente vai botar números aqui daqui a pouquinho, fica tranquilo aí que, né, às vezes eu falando aqui de cabeça, você não está necessariamente aí com papel e com lápis na mão, mas a gente vai fazer as continhas aqui e, obviamente, depois, na hora que você estiver estudando, né, e aí eu reforço aqui aquele recado, né? Livro é o principal conteúdo aqui. Por quê? Porque economia, assim como matemática, programação, você só aprende exercitando, né? Fazendo conta, desenhando gráfico, repetindo, né? A videoaula ajuda, apresenta os principais conceitos, mostra as ideias, né? Mas aí você tem que ficar, ou se dá o pause aqui, ou você vai lá no material mesmo tradicional, né? No papel ali, ou no slide, na tela do computador, no seu celular, e vê as continhas e replica, né? Então a gente vai fazer continha na aula assim hoje. Você pode ir dando pause aqui, ou pode acompanhar no livro, né? Que é a minha melhor recomendação, ou nos próprios slides da disciplina. Tá bom? Então, vamos botar formulinha, né? Vamos botar matemática aqui para a gente formalizar, né, o que é essa tal dessa elasticidade. E aí eu já vou, né, ter alguns grupos aqui. Vou ter o grupo da elasticidade, preço da demanda, elasticidade renda da demanda e elasticidade preço da oferta. Tá bom? Então, quando eu estiver falando de demanda, tiver a palavrinha demanda, é porque eu estou falando aí de variações na quantidade demandada. Quando eu estiver falando de oferta, eu estou falando da quantidade ofertada no mercado, né? Demanda, comprador. Oferta, vendedor. Né? Quando eu estiver falando de preço, é porque eu estou falando que o que está mudando é o preço. Né? Aí pode ser o preço do próprio produto ou o preço de algum outro produto. Pode ser um produto complementar ou substituto. Tá? Então eu posso estar falando assim, ó, quanto varia a demanda de maçã quando o preço da própria maçã varia. Ou eu posso estar falando de quanto varia a demanda da maçã quando o preço da pera varia. Né? O preço de outro produto.
mas que tem ali alguma relação com a demanda por maçã, né? Então, para muitas pessoas, são dois substitutos. Ali a pera está muito mais barata, compra maçã. Ou então a pera está muito cara, eu deixo comprar pera e compro mais maçã, né? Então, tem essa relação também. A gente já viu que não é só o preço do próprio produto que afeta a demanda, né? Preço de bens substitutos e complementares também. A renda também, né? Então, a gente já sabe, né? Para bens normais, quando a renda sobe, a gente consome mais. Para bens inferiores, quando a renda diminui, a gente consome menos, né? A gente viu isso na aula passada. E tem também a elasticidade de preço da oferta, né? Então, quanto que muda a oferta quando eu vario, né, o preço praticado no mercado, né? Quanto mais as pessoas se interessam em produzir, em entregar, em ofertar, quando o preço do produto sobe ou diminui, tá bom? E qual que é a formulinha matemática que representa essas elasticidades? São formulinhas de variações percentuais, né? Então tem aqui delta, que, né, variação na quantidade demandada, em relação a uma quantidade inicial, né, um ponto inicial, dado uma variação percentual do preço, né? Então, daqui a pouquinho a gente põe números, fica mais claro, a gente entende um pouquinho melhor. E aí vai ter a elasticidade de preço próprio, vai ter a elasticidade de preço cruzado, né? Que é quanto varia a demanda, quando varia o preço de outro produto. Vai ter a elasticidade em relação à renda, né, da demanda, e vai ter a elasticidade da oferta em relação ao preço do produto. Saiu aqui desformatado. Acabei de conferir e estava certinho. Desculpem. Então, elasticidade, tá? Então, medida de resposta da quantidade demandada ou da quantidade ofertada, né, às variações em seus determinantes. Preço, renda, tá bom? São os mais comuns. Aí pode ser o preço do próprio produto, preço de um produto substituto, de um produto complementar, tá bom? Medida de variações percentuais. Por que variações percentuais? Para tornar esse indicador mais fácil de ser comparado entre diferentes produtos, diferentes setores, independente da moeda que eu estou falando, se eu estou falando de reais, ienes, dólar, né? Não é, é adimensional, né? Independente de eu estar falando de, né, litros d'água, né? 1.000 litros d'água, né? De eu estar falando de gramas de presunto, quilos de presunto, toneladas de presunto, né? Fica adimensional, fica variação percentual, variação relativa, né? Isso é muito bom, porque a gente consegue ter um número, um indicador, que não é afetado por essas questões, né? Ah, se eu não coloco variações percentuais relativas, né? Então, se eu estiver falando de quilo de presunto, vai ser muito diferente se eu estiver falando de tonelada de presunto, né? Eu quero ter algo que seja mais genérico, que eu possa comparar diferentes unidades de medida, que a unidade de medida, né, em peso, em quantidade, não afete o meu resultado, que a moeda em que eu estiver analisando os preços não afete o meu resultado, tá? Independente de eu estar falando aqui, né, de preço de computador em dólar, em reais, a elasticidade vai ser a mesma, porque vai ser uma variação percentual, uma variação relativa, né? Onde eu tenho quantidade no numerador e também tenho no denominador, né? Então aqui nessas formulinhas que a gente viu aqui, né? A unidade é cancelada, né? Tanto para a unidade de medida das quantidades, quanto para a unidade de medida dos preços, tá bom? Então, independente de eu estar falando de milhões de reais ou R$ 1.000, né, as variações vão ser percentuais, tá? Então, isso facilita muito a comparação de elasticidade de diferentes produtos, tá? De níveis de quantidades diferentes, tá? Às vezes os dados estão, né, em quilos, outros estão em toneladas, e às vezes estão em reais, às vezes estão em dólar, né? Então, fica adimensional, né? Fica variação percentual, tá? Então, isso aí facilita muito. A gente vai ver que os numerozinhos chaves que a gente vai ter aqui, os pontos, né, de decisão nosso, né? Elasticidade igual a 1, né? Elasticidade menor do que 1, né? Isso daí vai valer independente da dimensão que a gente está trabalhando. Então, isso é algo aí muito interessante
e torna a elasticidade um indicador muito utilizado em estratégias de mercado, tá bom? Então, é um número simples, né? A gente vai ver que são números, né? Que vão estar ali variando, né? De menos infinito até mais infinito, mas que trazem dentro deles uma informação muito rica. Até agora o que a gente sabia era o seguinte, olha, aumentou o preço, a demanda cai. Lei da demanda. Mas quanto que cai? Quem vai dizer isso é a elasticidade. Então, é a medida de sensibilidade da demanda ou da oferta. Então, essa medida aí de sensibilidade, né, que nos permite saber mais do que a direção em que vai variar, né, essa relação entre preço e quantidade, entre renda e quantidade. Então, agora a gente começa a ter um pouco de sensibilidade, tá bom? Então, a primeira delas que a gente vai analisar é a elasticidade de preço da demanda, em relação ao preço do próprio produto, né? E aí a formulinha agora aqui um pouquinho maior, né, para vocês enxergarem um pouquinho melhor, né, quanto varia a quantidade demandada, então é um delta Q, né, aquele mesmo delta que vocês estão lá acostumados do colégio, né, da física, né? Então, Q final, né, que é o que eu chamei aqui de Q1, menos o Q inicial, sobre o Q inicial. Então, quanto foi a variação percentual da quantidade, dado uma variação percentual do preço do produto. P1 menos P0 sobre P0. Então, a gente já sabe que pela lei da demanda, né, quando o preço sobe, né, quando essa variação de preço, esse delta de preço é positivo, o que, que acontece com a variação na demanda? Diminui, né? Então, Q1, né, vai ser menor do que Q0, se P1 for maior do que P0. Preço mais alto, demanda menor, lei da demanda. Portanto, o que está aqui no numerador vai ser, né, negativo quando isso aqui for positivo. Então, a gente tem aí, né, essa relação negativa. Então, as elasticidades de preço próprio costumam ser negativas. Bom, vamos para um exemplo numérico. Um exemplo numérico nos ajuda aí a entender essa relação entre, né, os valores, né, e a formulinha. Vamos fazer então um exemplo. A gente primeiro vai fazer ele de cabeça, para vocês verem como é fácil o conceito, né? Botei números aqui fáceis da gente fazer conta de cabeça, né? Depois a gente vai encaixar cada um desses valores que está no enunciado naquela formulinha que a gente viu no slide anterior. Então vamos ver o que diz o enunciado. Ele diz o seguinte: se o preço do sorvete sobe de 2 para 2,20 e a quantidade demandada cai de 10 para 8 sorvetes, né? Então, qual é a elasticidade da demanda? Né? Preço, em relação ao preço próprio, né? O preço do próprio sorvete. Então, vamos olhar o que está acontecendo com o preço do sorvete? Subindo de 2 para 2,20. Uma alta de, em termos percentuais, de 10%. Concordam comigo? Subiu de 2 para 2,20, o preço subiu 10%. E a quantidade demandada? Caiu de 10 sorvetes quando o preço era baixo, né? O preço era 2, eu vendia 10 sorvetes. Quando o preço subiu para 2,20, a quantidade de sorvete vendida caiu para 8. Então, queda de 20% nas vendas, né? Então, eu já tenho dois números que eu consegui calcular de cabeça, que são, né, variação na quantidade demandada, dada uma variação percentual no preço. Variação percentual na quantidade demandada foi de menos 20%, de 10 para 8 sorvetes. Então, menos 20% aqui em cima. E a variação no preço? Mais 10%, de 2 para 2,20. Nota que a gente fez continhas aqui de cabeça, foi fácil, né? Mas o que a gente fez, na verdade? A gente fez essa conta aqui, né? O que a gente fez de cabeça, né? A gente fez aqui, né? Quantidade final, 8. Quantidade inicial, 10. Sobre a quantidade inicial, 10. Né? Isso daqui, se você fizer a continha, dá 20%. Né? Que é uma queda de 20% nas vendas. Preço final menos preço inicial sobre preço inicial. Um aumento de 10% nos preços. O que me dá uma elasticidade de preço próprio da demanda de
menos 2. Negativa, como a gente já tinha falado ali no slide anterior, né? Relação da lei da demanda, né? Essa relação inversa. Preço sobe, quantidade vendida cai, né? Preço diminui, quantidade vendida aumenta. Elasticidade de menos 2. Pronto, temos um número, né? Já sabemos calcular a elasticidade. Não é difícil, é simples. Tem que fazer em casa, uns exercícios, treinar, né? Calcular algumas vezes, algumas elasticidades, né? Entender, né? Na hora de fazer lá as atividades avaliativas, muita gente confunde, bota a variação do preço em cima, da quantidade embaixo, troca sinal, né? Exercício, mentalizando o que eu estou falando. Eu estou falando de variação percentual na quantidade, sobre variação percentual no preço. Treinou um pouquinho, legal, pega, conceito simples, não tem nenhuma conta sofisticada. Sei calcular a elasticidade. Né? E ela deu menos 2. Né? Então é um resultado importante. Por enquanto a gente ainda não sabe se isso daqui, né, significa que é bom ou é ruim, devo subir o preço de 2 para 2,20 ou não, né? E aí, né? Tem esse número. Daqui a pouquinho, calma aí, a gente já vai saber o que significa esse menos 2. Tá? Alguns de vocês já devem estar aí, né, lembrando lá do comecinho da aula e falando assim, olha só, preço subiu 10%, as vendas caíram 20%. Então, em termos relativos, as vendas caíram mais do que o aumento do preço, né? Em termos percentuais. Teve uma queda maior da quantidade, que foi de 20%, né? Associado a um aumento de só 10% com o preço. Né? E aí vocês já estão lá pensando aí o que vai acontecer com a receita total. Né? Daqui a pouquinho a gente vai fazer contas, né? E aí a gente vai ver, olha, né? Quando essa elasticidade aqui, né, é maior do que 1 em módulo, ou menor do que menos 1, né, em valor absoluto, talvez, do ponto de vista da receita total, não seja uma boa estratégia aumentar o preço. Né? Aumento de 10% no preço está gerando uma queda de 20% nas vendas. Daqui a pouquinho a gente faz mais exemplos, mas agora vocês aprenderam a calcular a elasticidade. Tá? E aí eu já vou chamar atenção para uma questão para vocês. Tá? Tem aqui um exercíciozinho para vocês fazerem, dá o pause aí, ou então na hora que estiver estudando os slides ou no livro, né, vai ter um exercício parecido com esse também. Quero que vocês compreendam o seguinte. Calcular a elasticidade quando a gente está falando de um movimento que vai do ponto A para o ponto B, dá um resultado diferente da elasticidade indo do ponto B para o ponto A. Calcular a elasticidade de A para B e de B para A. Então, o que vocês vão fazer? Quando A é o ponto inicial, é o zero, né? É o Q0, o P0, e o B é o P1 e o Q1, né? Aí vocês vão calcular usando essa formulinha aqui, né? Vão calcular, então vão pegar, encaixar os valores aqui, indo de A para B, e aí vai fazendo papel, tá? Pega aí lápis, papel, fazer. Tem que exercitar, senão não aprende. Vai obter um resultado, quando está indo de A para B, de 0,66. E vai obter um resultado de 1,5 quando é de B para A. E a gente já vai ver que 0,66 é muito diferente de 1,5. Portanto, né, tenha consciência. Né? Primeiro, a direção do movimento importa. Por que importa, professor? Por que vai dar 0,66 em um caso e 1,50 no outro caso? Na hora que você estiver fazendo exercício, você vai descobrir. Mas basicamente é o seguinte, né? O que está aqui em cima, que é a distância entre os dois valores, não muda, né? Indo de A para B ou de B para A. No entanto, isso daqui é uma variação relativa a um ponto inicial. Se esse ponto inicial é menor ou maior, a elasticidade muda. Né? Então, o que está mudando é o Q0 e o P0. Né? Aqui em cima, os deltas não estão mudando em termos de distância. Né? Eles estão mudando de sinal só, mas a distância não está mudando. Tá? E aí,
a gente, né, tem resultados diferentes. Então, primeira coisa, para variações, né, grandes, onde a distância entre Q1 e Q0 é grande, né, o que vai ficar aqui embaixo importa. A direção em que eu estou indo importa, porque vai mudar muito o resultado final. Tá? Em termos, né, de solução disso daqui, a gente vai ver o que a gente pode fazer, tá bom? Então, para grandes deltas, é importante o que vai ficar embaixo, porque o denominador, cada uma dessas partes, né, esse Q0 e o P0 aqui, vão mudar muito o resultado dessa, né, dessa razão. Né, a razão que está aqui em cima e a razão que está aqui embaixo. E aí vai mudar o resultado. Então, tomem cuidado, tá? Direção importa. Se as variações são pequenininhas, as distâncias são pequenas, então o Q0 e o Q1 não são muito diferentes, aqui não muda muito. Talvez o risco seja menor, tá? E aí o que você pode fazer para resolver isso daí, tá bom? Pode pegar um ponto médio entre Q0 e Q1, por exemplo, tá? Então aqui a gente, né, tem essa solução, né? Então pode tomar o preço médio, né, para colocar ali no denominador de cada uma das partes, né, na parte de cima, a variação percentual da quantidade, na parte de baixo, a variação percentual do preço. Tá? E aí você resolve esse problema de direção, né, de sentido. Né? É uma solução proposta em muitos livros, adotada, né, que é essa solução aqui. Então, em vez de você colocar o Q0 aqui embaixo, você coloca ponto médio entre Q0 e Q1, tá? E aqui você também faz a mesma coisa. Tá? E aí, ir de A para B ou de B para A vai ter o mesmo resultado, tá bom? Então, isso pode ser uma solução, tá? Fica aí para vocês, né, depois calcularem aí aquele nosso exemplo do sorvete, né, utilizando aí os pontos médios, né? Então, usando aqui a quantidade média e o preço médio. Aí as continhas estão aqui, tá? Vocês conferem aí se fizeram direitinho. Façam um exercício, treinem. Isso aqui é importante, tá bom, pessoal? E aí vocês vão ver, né, que tanto faz ir de 2 para 2,20, quanto ir de 2,20 para 2, que aí o resultado não é afetado, tá bom? Quando você usa o ponto médio. Eu particularmente, e aí é do ponto de vista prático, tá? Não é do ponto de vista teórico, isso aqui é uma solução aceita, né? Em estudos que a gente usa elasticidade, então usar pontos médios como referência, mas eu particularmente não gosto de fazer análise de elasticidade para grandes variações. Tá? Então, quando a gente está falando assim, de uma variação de preço maior que 10%, e aí a direção vai começar a importar muito, né? É, eu acho que a elasticidade, ela, né, a gente vai ver mais lá no final da aula que ao longo da curva ela muda. Tá? Então, ao longo da curva de demanda, ela vai mudar. Ela não é constante, depende do ponto onde você está. Justamente por essa questão, né? Depende qual que vai ser o denominador aqui em cima e aqui embaixo, né? Porque vai ter um efeito muito grande. Então, analise elasticidades de variações pequenas de preço, tá? Mesmo porque, do ponto de vista prático, são raríssimas as situações onde, de fato, né, lá no mercado, você está decidindo, né, vamos aumentar o preço do nosso produto em 50%. São raras essas situações, né? Tá falando aí de Brasil e mundo, né, vivenciando aí inflações da casa de 2%, 3%, 1%, às vezes zero, né? As variações médias de preço de mercado, né, são baixas. É muito difícil essa situação de, né, mudança de preço de 50%. Então, não calcula a elasticidade com uma variação tão grande, tá? Ela tem ali um erro grande. Talvez isso ainda não está muito fixo na cabeça de vocês, e daí a importância de sentar, ler os slides, estudar, fazer exercício, né? Ver no livro também. Aí, aqui durante a aula a gente vai ver mais exemplos, então esse negócio vai entrando na cabeça de vocês, tá? Prática. Mas então, evitar,
né, analisar elasticidades de grandes variações de preço, né, de 20%, 30% de variação de preço, até 10% no máximo, né? Aí você, né, independente da direção que você tiver, o valor vai mudar a menos, né? E você vai estar exibindo uma elasticidade mais de acordo com a realidade do mercado. Naquele espaço entre 2 e 2,20, que é o preço do produto, né, a elasticidade é de tanto, né? Mas a elasticidade ela pode ser muito diferente, né? Quando a gente está falando desse produto variando ali, né? De 50 centavos para 40 centavos, um preço muito mais baixo, ali a elasticidade é diferente, né? Então a gente tende aí, né, a ter valores de elasticidade diferentes. Lá no final da aula acho que vocês vão entender um pouquinho melhor, tem mais uns gráficos, mas procurem fazer análise de elasticidade para deltas não muito grandes. Se o delta for um pouquinho maior, usa ponto médio, tá bom? Tá, e aí achamos lá o resultado. Tá, achamos, calculamos a elasticidade do sorvete, deu menos 2, né? Ou elasticidade em módulo maior do que 1, né? Menos 2 em módulo, 2, né? Então maior do que 1 em módulo. E aqui a gente já começa a classificar. Nesse caso a gente chama de, quando é em módulo maior do que 1, demanda elástica. Então a gente viu que o sorvete tem a demanda elástica. Então, e o que a gente viu lá no sorvete? Né? Olha, um aumento de 10% no preço gerava uma queda de 20% na demanda. Então, uma pequena ou uma menor variação no preço gerava uma grande ou uma maior variação na quantidade demandada. A quantidade demandada caía 20% quando o preço subia 10%. Né? A gente fala que é um produto elástico. E a gente vai ver que tem também os produtos inelásticos. Né? E aí vocês já estão começando a buscar exemplo na cabeça de vocês. Né? O que é um produto inelástico? Que quando sobe o preço, bastante as vendas caem pouco. Vocês já estão aí, né, procurando. Então a gente vai ver aí exemplos. Tá? Vamos começar com os casos extremos. Perfeitamente inelástica. Né? O que seria uma curva de demanda perfeitamente inelástica? Ou seja, eu posso variar muito o preço e a demanda não muda nada. Né? Variação de demanda nenhuma. E posso ter também a demanda perfeitamente elástica, que é aquela que se eu variar um infinitésimo ali no preço, um centavo no preço, a demanda já, né, zera, por exemplo. Subir um centavo, já não vendo mais nada. Zera a demanda. Variação, né, a maior variação possível, né, na demanda. Tá? Então, é perfeitamente elástica. E tem a elasticidade unitária, que é aquela que me diz o seguinte, né? A variação na quantidade demandada, em termos percentuais, vai ser igual à variação percentual no preço do produto. Elasticidade aí unitária. Então, são pontos de referência, pontos aí de interesse. Vamos olhar para o gráfico da curva de demanda de cada um desses casos, para a gente começar a pensar em exemplos, entender os problemas. Elasticidade, curva de demanda, perfeitamente inelástica. Então, ela teria esse formato aí. A qualquer preço praticado, eu vendo a mesma coisa. Isso aqui é mais teórico, tá, gente? Então, isso aqui é o extremo. É o extremo. Existe situações assim? Existe, né? Para alguns poucos, não são poucos exemplos que isso aqui vai realmente existir, e mesmo assim não vai ser durante toda a curva de demanda, tá? Isso é um pedaço da curva de demanda. Um exemplo que eu costumo dar, né, ele tem uma historinha associada, que é o consumo, né, é o preço, preço e o consumo do sal de cozinha, o sal tradicional, sal refinado, né, aquele que a gente tem compra lá o saquinho de 1 quilo no supermercado. É um alimento não perecível, né? Aliás, no Brasil ele até tem data de validade, mas em vários países nem tem, né? Você acondicionou ele sem umidade, ele dura para sempre, né? Aquilo ali é uma rocha, né? É um mineral, aquilo não é orgânico, né? E aí não tendo umidade não vence, né? E o que acontece com a aquisição? E é algo muito barato, né? Algo que em relação ao consumo das pessoas, né, tem um preço aí
muito baixo, né? E aí eu faço um convite para vocês, sem pesquisar na internet, hein, sem olhar no Google aí. Quanto é que custa um saquinho de sal, né? Muitos ainda moram com os pais, aí talvez não tenham o costume de comprar sal, né? Alguns já moram sozinhos, já devem ter comprado em algum momento da vida. Quanto custa 1 quilo de sal? Você sabe? Ó, vou dizer para vocês. Alguma coisa entre 2 e 3,50. Né? R$ 2 e 3,50. Às vezes o preço do sal muda, viu? Ele muda, não pouco. Muda lá, às vezes, de 2 para 2,30, 2,20 para 2,50. Sabe o que acontece com as vendas? Para, né, a venda de sal para uso doméstico? Nada. Nada. Sobe de 2,20 para 2,40, né? Um aumento expressivo de preço, né? Quase 10%, às vezes mais de 10%, e as vendas acontecem nada. É um exemplo aí de demanda perfeitamente inelástica. Por que isso acontece? Primeiro, porque a maioria das pessoas não sabe o preço do sal, né, do saquinho de sal. Elas não acompanham. Segundo, é muito barato e essencial. Né? Então, alguém consegue imaginar uma cozinha totalmente sem sal? Né? Então, para a maioria das famílias é essencial. Né? Tem que ter um salzinho ali. Né? Então, é algo essencial, com um custo muito baixo, as pessoas não ficam acompanhando o preço. Quando o preço sobe ali 10%, as pessoas simplesmente vão lá, pegam um saquinho e põem no carrinho. Tá? Ninguém fala assim, nossa, vou esperar para ver se mês que vem o preço do sal vai baixar de 2,40 para 2,20, aí eu compro o sal. Então isso acontece, não se verifica aí no mercado. É normal, né? Então, eu conto uma historinha, né, em aula que é um pouco engraçada, né? Mas eu morei lá 20 anos em São Paulo, né? Fui para lá para cursar a graduação, fiquei lá, né? Virei professor lá. E, e aí só resolvi vir para Itajubá quando a minha esposa ficou grávida. E aí, puxa, né? Criar nossa filha aqui em São Paulo não vai ser fácil, né? São Paulo é uma cidade que judia aí das famílias, né? Crianças pequenas e tal, escola, violência, escola cara, transporte complicado, né? Não é muito legal. É difícil, muito mais difícil que no interior. Então, fiquei lá 20 anos em São Paulo. 2007, comprei meu primeiro apartamentinho lá, juntei um dinheirinho, né? E aí fui montar o apartamento, comprei um saquinho de sal, né? Toda casa tem que ter um sal, né? Tem que ter um saquinho de sal. Comprei, né? 10 anos depois, nesse apartamento, né? Minha esposa ficou grávida, apareceu esse concurso aqui na Unifei para ser professor, né? Tava lá de professor em São Paulo. Falei assim, vamos embora, né? Vamos fazer esse concurso aí, vamos pro interior, cuidar da nossa família numa cidade mais tranquila, né? São Paulo já cansou. E aí, né? É, alugamos um apartamento de lá para uma pessoa, adquirimos outro aqui e falamos, "Ó, agora temos que montar, né? Temos que desmontar o apartamento de lá, né? E temos que montar outro aqui. O que estava lá no apartamento? O mesmo saquinho de sal que eu comprei 10 anos antes. Eu não costumava fazer refeições em casa. São Paulo é mais complicado, né? Você almoça perto do trabalho e tal. Durou lá 10 anos. Então eu demorei 10 anos entre um saquinho de sal e outro. Então, isso acontece, muitas pessoas, né? E custa 2,40, 2,50. Né? Então, puxa vida, né? Não muda. Vou comprar o saquinho de sal. Né? Esteja ele 2,20 ou esteja ele 2,50. Né? Então é um exemplo aí de demanda perfeitamente inelástica. Mas não é inelástica sempre não, porque se um dia eu chegar lá no supermercado e o saquinho de 1 quilo de sal tiver R$ 40 o quilo, opa, eu ia falar, né? Vou comprar shoyu, vou comprar, sei lá, vou comprar Saborami, vou tentar salgar as coisas de outro jeito, né? R$ 40. Então, pelo menos em uma faixa de preço, né? Essa daí que ela costuma estar mesmo, que ali alguma coisa entre 1,50 e até 3,50, é inelástico. É desse jeito, né? Qualquer coisa aqui entre 1,50 e 3,50, né, ia ser, a curva de demanda ia ser assim, né? Lá num preço altão, talvez ela fique assim, né? Começa a subir demais o preço, aí a demanda começa a cair. Tá? Isso estou falando de demanda para consumo doméstico, tá? Não é do consumo industrial, não. Então, tem aí
né? Essa questão aí ser um exemplo mais teórico, tá? São poucos os bens que, né, realmente tem perfeitamente inelástico. Você deve estar pensando, o que mais que é inelástico? Né? Inelástico tem um monte de exemplo, né? A gente vai falar. A maioria dos bens essenciais, né, necessários, um remédio. Eu tenho um remédio aqui, tem um problema no coração. Se eu parar de tomar o remédio, né, eu bato as botas aqui. Né? Eu tenho um piripaque, e aí, puxa, se o preço do remédio subiu, eu não posso parar de tomar. Né? Eu tenho que comprar, senão eu vou morrer. Então, inelástico, talvez não perfeitamente inelástico, mas talvez próximo, né? Medicamento para HIV no Brasil não é vendido. Por quê? Porque é distribuído pelo governo. Porque justamente ele não quer que tenha variação na demanda. Né? Ele fala assim, olha, é muito arriscado parar de tomar esse remédio. Né? Se falhar um dia, você pode, né, desandar todo o tratamento e ter consequências graves e tudo mais. E aí eu quero que, né, todo mundo, né, esteja sempre consumindo. Então ele vamos evitar, né, porque no limite as pessoas até, né, nem quando é HIV é perfeitamente inelástico. Um outro vai descuidar, fala, nossa, tá muito caro, esse mês eu gastei demais, não vou comprar o remédio, não, né? Então, até nesse caso, para garantir, né, que não aconteça isso, ou seja, de a demanda não se verificar perfeitamente inelástica, o governo fala, não, eu distribuo esse medicamento, não vou dar poder de mercado para ninguém. E aí eu já falei uma palavrinha nova, né? Poder de mercado. Então, notem, eu estou associando ser inelástico a algo que dá poder de mercado. Por quê? Olha que interessante. Produto inelástico é aquele que você sobe o preço e as vendas não caem. Fantástico. É isso que eu quero vender, né? É o maior poder do mundo isso, né? Eu vou subir no preço do que eu estou vendendo e as vendas não caem, vou ficar milionário. Né? Então, produtos inelásticos tem aí né, interessante. Né? Você já está percebendo que, né, tem uma formulinha aí para fazer a receita do seu negócio crescer. Então, caso extremo, tá raro. No outro extremo está a demanda perfeitamente elástica. Né? Então, é aquela uma que as vendas só ocorrem a um determinado preço, né? Qualquer preço diferente desse, não há, né, vendas. E aqui o gráfico ele fica até estranho, tá? É um gráfico meio chatinho de entender. Você fala assim, olha, né? Quer dizer que não existe demanda a não ser a esse preço, né? E aí você fala assim, qualquer quantidade sempre vai ser vendida a esse preço, tá? Aí, entender o gráfico não é tão trivial de primeiro momento, não. De novo, vai ter que voltar aqui, olhar os slides, ler o livro, né? Mas a ideia, né, é interessante, aí eu já posso passar para vocês, né? Mas demanda perfeitamente elástica, ela é também mais teórica do que prática, são raras situações onde acontece, mas ela acontece também, acontece. Ela acontece em mercados que a gente chama de perfeitamente competitivos. Tá? E o que é um mercado perfeitamente competitivo? A gente vai ter uma aula só sobre esse tipo de mercado, tá? No nosso segundo bimestre, tá? Mas eu já vou dar uma palhinha aqui para vocês. Né? Então, o mercado perfeitamente competitivo é aquele onde tem muitos concorrentes, tá? Então, tem um número muito grande de concorrentes. Todos são pequenos, né? A gente fala, é um mercado atomístico, né? Então, cada um é pequenininho, não tem um único vendedor que é capaz de atender toda a demanda, ou seja, entregar produto para todo mundo que está interessado a comprar. Então, na verdade, é um mercado onde tem muitos pequenos vendedores, tá? O produto é homogêneo, né? A gente está falando do produto exatamente igual, tá? Exatamente igual. Não tem pode ter uma diferença, né? Nem na simpatia do vendedor, porque isso já é diferenciar produto, né? Então, eu gosto de comprar mais daquele porque ele é mais simpático. Isso aí já não é, né, não caracteriza mercado de concorrência perfeita. O produto tem que ser exatamente igual, tá? Igualzinho. Mesma qualidade, mesma especificação, certinho. A informação perfeita, ou seja, eu consigo observar todas as características dos produtos em todos os vendedores e não há custo de procura, né? Ou seja, eu não tenho que perder tempo para, né, ir até o concorrente, verificar o preço, a qualidade do produto. Consigo observar tudo muito facilmente, tá? Vamos pensar no mundo aí não virtual, né? Uma situação que seria parecida com isso. Vamos pensar lá um exemplo que eu gosto de dar aqui no nosso curso, que é o vendedor de latinhas
de refrigerante em frente ao estádio, né? Vamos supor que a gente tem lá um estádio que tem jogos de futebol, shows, etc. E tem muitos vendedores ambulantes de latinha de Coca-Cola. É tudo Coca-Cola, tá? Não é Pepsi e não é Dolly Cola, né? É Coca-Cola da latinha, padrão, vermelhinha, tal. Não é Coca Zero, é Coca-Cola. Tudo igual. Tudo da mesma temperatura, geladinha, dentro do isopor. E todos os vendedores ficam paradinhos ali na fila de entrada do estádio, com o seu isopor e uma etiqueta lá bem grande na frente do isopor com o preço da Coca-Cola. Escrito assim, ó, latinha de Coca-Cola, R$ 4. E aí você está chegando ali no estádio, você está caminhando na frente, você vai olhando, né? Um monte de vendedor, tudo com a etiqueta lá na frente do isopor, ninguém fala nada, tô quietinho ali, ó. Tá esperando os clientes virem, né? R$ 4, R$ 4, R$ 4, R$ 4, né? Ah, produto homogêneo, eu observo o preço de todo mundo, vejo que é tudo Coca-Cola igual, mesma qualidade, não tem diferenciação, não tem custo de procura. Se eu ver no meio, tô passando lá, tô andando, um monte de vendedor, Coca-Cola R$ 4. Quando eu vejo um lá, Coca-Cola 4,20. É, ele vai vender alguma Coca-Cola? Não, perfeitamente elástico. Subir aí, né, 5% o preço da Coca-Cola e as vendas zeraram. Porque tem um monte de outros vendedores vendendo o mesmo produto, igualzinho, na mesma situação, por 4. Mercado extremamente competitivo, concorrência perfeita. Tá? Perfeitamente elástico. Tá bom? Acontece. Cara, às vezes, né, essa situação aí já do estádio é meio surreal pelo simples fato de que um é mais simpático que o outro, um tem a barraquinha mais bonita que o outro, um canta música, o outro toca música, o outro é mais colorido. Isso já dá diferenciação de produto, um está na posição melhor, né? Nem todo mundo coloca o preço exposto, né? Então você tem que perguntar, ficar perguntando para todo mundo gera um custo de procura que as pessoas querem evitar e às vezes elas compram mais caro simplesmente pelo fato do preço estar abaixo do seu preço de reserva, aula passada, lembra? Então, isso tá, né? Pode acontecer, mas não é comum. Né? Um ambiente onde isso acontece com maior frequência é o mundo virtual, a internet, né? Internet é muito fácil, a gente bota a especificação, né? Samsung Galaxy S10 Plus, tá, é aquilo ali da cor que eu quero. Mando ordenar por preço, clicando só num botão, né? E só loja com reputação alta. Produto homogêneo, informação perfeita, olha. Então, a internet é um ambiente muito mais competitivo. Baixo custo de procura, de comparação de preço e qualidade de produtos homogêneos em várias situações, né? Pode mudar ali já o prazo de entrega, o custo do frete, que nem sempre eu consigo ordenar, tal. Isso pode tornar um pouquinho menos competitivo, mas é o que mais se aproxima ali do competitivo, né? E aí por isso que é tão mais barato assim comprar as coisas lá no Mercado Livre, porque é um mercado extremamente competitivo. Se você bota o seu preço um pouco mais alto e tem outro vendendo exatamente a mesma coisa, com a mesma reputação que você, um pouquinho mais baixo, você não vende, né? A demanda fica perfeitamente elástica, né? Então todo mundo, né, nivela o seu preço num patamar mais competitivo. Tá? Ele dá menos poder de mercado para você aumentar o preço do seu produto sem ver a sua demanda ser duramente reduzida. Tá? Então, mercado mais competitivo. Tá? Então, muito comum você ver preços na internet muito mais baratos que em loja física. Às vezes até do que na própria loja física da empresa na internet. Aí tem uns papinhos lá que é imposto, tal, pode ter, mas a maior razão, acreditem, é a concorrência, né? É o custo de procura baixo, de ordenação de preços que está a um clique, né, na internet. Então isso daí torna o mercado muito mais competitivo e aí próximo da perfeitamente elástica. Mas na realidade o que a gente mais verifica mesmo são aí, né, os cenários intermediários, né? Desde a elasticidade unitária, que é aquela onde a variação percentual no preço gera uma variação percentual igual na quantidade vendida, né? Então, aqui o preço subindo 25%, o professor está escrito 22% aqui, calculado no ponto médio, lembra? Calculado sobre 4,5, tá? Ou 25 se calculado pelo ponto inicial 4, né? Então, um aumento de 22% no preço
causando aqui uma redução de 22% na quantidade demandada, elasticidade igual a 1, tá? Outra situação, demanda elástica. Não é perfeitamente elástica, mas é elástica, ou seja, uma variação percentual de preço, por exemplo, de 22%, gera uma variação percentual de quantidade demandada maior do que 22%, né? Então, elástica, né? Em módulo, né? Maior do que 1, né? 67 sobre 22 dá algo maior do que 1 em módulo, né? Então, demanda elástica. Tá? E a demanda inelástica. Aumento 22% o preço e as vendas caem só 11%. Tá bom? Demanda inelástica. E aí a maioria dos produtos vão estar aí nesse, né, meio termo entre, né, a perfeitamente inelástica e a perfeitamente elástica. A gente vai ter aí as demandas elásticas e as demandas inelásticas. São os casos aí mais comuns. Tá bom? Quando que a demanda tende a ser mais elástica? Né? Então, bens não essenciais, né, bens supérfluos. Então, aumentou um pouco o preço, eu posso facilmente deixar de consumir. Né? Então, são bens aí que tipicamente são mais elásticos, tá? Mais sensíveis à variação de preço, os menos necessários, aqueles que eu facilmente reduzo a quantidade demandada, aqueles que eu tenho menos dependência, né? Então, e outra situação é a quantidade de concorrentes no mercado. Né? Então, se eu estou falando aí da venda de Coca-Cola na frente lá do estádio, tem um monte de gente vendendo e o custo de procura é baixo, a informação é perfeita, se aumentar o preço, minhas vendas podem ser significantemente afetadas, né? O ambiente competitivo da internet. Tá? Então, já falamos aí de, né, situações em que a demanda tende a ser mais elástica. E as situações em que ela tende a ser mais inelástica. Né? É o contrário, né? Quanto mais necessário, né? Então remédio tende a ser inelástico. Principalmente quando não existe o genérico. Né? Então, quando não existe o genérico, ou você compra aquele lá, ou você fica doente, né? Ou você não se cura, ou você não se trata. Então, e aí na hora que surge o genérico, né, quebra a patente, cai a patente, mais empresas podem produzir aquele medicamento, né? Você aumentou a concorrência, aí os preços caem, né? Fica mais elástico, deixa de ser inelástico, né? Então você passa a ter aí mais bens substitutos, mais concorrentes no mercado, né? E exatamente o setor de medicamentos, ele se pauta, né? A sua regulamentação se pauta muito na questão econômica. Afinal de contas, produzir de fato o medicamento geralmente não é muito caro. Né? São pouquíssimas miligramas de alguma coisa, com pouquíssimas miligramas de outra, né? Num recipiente ali, numa cápsula, num pacotinho, numa caixinha e pronto, distribui. Né? O custo de produção não costuma ser alto para a maioria dos medicamentos. O que é caro no medicamento? Pesquisa e desenvolvimento, né? Os testes, né? Todas aquelas regras, né? De testagem com diversas fases, tudo controladinho, né? Tudo registrado, documentado, gasta-se milhões com testagem, teste in vitro, teste em animais, teste em pessoas, né? Dosagem, né? Não está dando colateral, pode testar em animal, não sei o que, pode testar em gente, né? Várias fases, anos, às vezes 10 anos testando medicamento para ele ser aprovado e ir para o mercado, né? Gasta-se milhões com isso. Então, desenvolvimento, encontrar a fórmula perfeita é caro. Depois de encontrar a fórmula perfeita, a reprodução da fórmula geralmente tem um custo baixo. Mas quem pesquisou, quem gastou com desenvolvimento, precisa ser recompensado. E aí o que ele ganha? A patente. Né? Direito de ser monopolista na venda daquele medicamento por um bom tempo, longos anos, né? 5 anos, 10 anos, 15 anos, depende, né, do medicamento, depende do país, né? Até que depois de um tempo, né, a patente cai. Aí, né, o regulador fala, não, você vai ficar lá 10 anos sendo monopolista, né?
se beneficiando desse poder de mercado para compensar os milhões que você gastou com a pesquisa, mas depois de 10 anos, quem quiser produzir vai poder produzir. Aí um monte entra, eles olham lá a fórmula, copiam a fórmula e produzem. E aí o preço cai, né, assustadoramente. O preço do remédio, que era R$ 100, né, quando ele era monopolista, quando ele era o único a ter a patente, vai para R$ 10. Né? E é isso mesmo, né? Coisa de variação de R$ 100 para R$ 20, R$ 100 para R$ 10. Quando cai, né, a patente, quando entra os genéricos, o que começa a valer é o custo de produção. Acabou essa história, né? Porque quem está copiando não teve custo de pesquisa, só o custo de botar ali tantas miligramas disso com aquilo, bota na caixinha e manda, né? O preço vai lá para baixo, o custo de produção vai lá para baixo, né? E aí eles entram concorrendo forte para ganhar mercado. Né? Então, aí a história do medicamento inelástico, quando é, né, exclusivo, quando há patente, e aí ele se tornando aí, né, mais elástico quando entram os concorrentes no mercado. Bom? E aí a outra situação em que a gente pode verificar inelástico é o exemplo do sal lá, né? O exemplo do sal, que é aquele em que o valor do sal no total de consumo das pessoas é tão pequeno e ele é tão essencial na cozinha da maioria das famílias que variações de preço não mudam a decisão de consumo das pessoas, né? Variações até que significativas em termos percentuais, mas é um percentual sobre uma base tão pequena, né? Então tá certo. Né? E a relação entre elasticidade e receita total, que é onde a gente quer chegar aqui no nosso curso. Vamos visitar então a formulinha da receita total da firma? Então, receita total, né, é nada mais do que aquela multiplicação entre preço e quantidade comercializada. Né? Então, receita total igual a preço do produto vezes quantidade vendida. Isso é quanto se arrecada, né, com as vendas, é a receita da empresa. Olhando para um gráfico, o que seria? Isso aqui. Né? Então, preço do produto, né, 4. A 4, conforme a curva de demanda desses produtos, vende-se 100 unidades, logo a receita total é de 400. Compreendido o que é a receita total, tá? Então, agora vamos entender as relações entre elasticidade e receita total. Vamos começar então com uma demanda elástica. Demanda elástica é aquela que uma variação proporcional do preço menor, né, pequena, gera uma grande variação na demanda, uma grande variação percentual na demanda. Tá? Então, a demanda, né, a quantidade demandada, né, reduz mais do que o aumento de preço, ambos em termos proporcionais. Então, vamos olhar aqui para um caso onde a gente tem aí uma elevação do preço de 4, esse gráfico da esquerda, para 5. Portanto, a gente está verificando o que aqui? Uma elevação de 20% no preço. Né? E o que acontece com as vendas? Caem de 50 para 20. Né? Então, a gente tem aqui uma queda de 60% na quantidade. Né? Então, a gente tem aí, né, um produto elástico. Né? Quantidade caindo 60% e preço, né, associado a um aumento de preço de 25%. Tá? Fiz os cálculos de cabeça, faz aí na caneta, né? Eu não usei ponto médio, eu usei ponto inicial e final para ficar mais fácil de eu fazer de cabeça, tá? Para não ter número quebrado. Se quiser, faz aí no ponto médio também, tá, pessoal? Receita no cenário inicial, com o preço a 4, vendendo 50 unidades, 4 vezes 50, 200. Receita na situação final, com preço a 5, vendas de 20, de 100. É um produto elástico. Um aumento de 25% nos preços reduz as vendas em 60%. A redução proporcional das vendas é maior do que o aumento do preço. Então, o aumento do preço não compensa a perda das vendas em termos proporcionais. O que acontece com a receita? Cai. Produto elástico, se eu aumento o preço,
receita total cai. Mais uma vez, importante, né? A parte mais importante da aula. Produto elástico, se eu aumento o preço, a receita total cai. Se eu reduzo o preço, a receita total aumenta, né? Seria fazer análise daqui para cá, né? Então, produto elástico, reduz o preço, a receita total aumenta. Pessoal, importante chamar a atenção, tá? A gente está falando aqui de aumentar e diminuir a receita total, mas receita não é tudo, tá? Na estratégia de precificação, de estratégia de mercado, tá? O que importa muito mais do que a receita é o lucro. E a gente vai incluir o lucro na hora que a gente estiver falando de estratégias de mercado, né? Bimestre seguinte, daqui a algumas aulas, né? Então, a gente fecha esses conceitos iniciais e a gente começa a falar de estratégia mesmo, e aí lá a gente vai olhar para lucro. Mas olhar para a receita é importante, né? A diferença é que a gente não está considerando aqui custos de produção, tá? Que aí lucro é receita menos custos, né? Receita total menos custo total. A gente está olhando só para receita, tá? Mas é importante entender essas estratégias de aumento e redução de receita no ambiente de mercado. Bom? Se for uma demanda inelástica, o que acontece? Demanda inelástica, um aumento do preço, né, gera uma redução da demanda em termos proporcionais menor do que aquela do aumento do preço, né? Então, é esse cenário aqui. Um aumento de preço de 1 para 3, um aumento no preço aí de 200%, né, gerou uma queda das vendas de 20%. Opa, bem inelástico, né? As vendas caíram só 20%, um aumento de preço aí de 200%, né? Bastante inelástico esse produto, né? Calculem a elasticidade para a gente. Receita no cenário inicial, 1 vezes 100, 100. No cenário seguinte, 3 vezes 80, 240. Para produtos inelásticos, se eu aumento o preço, a receita aumenta, a receita total aumenta, porque eu posso dar uma variação maior de preço associada, né, a uma queda menor de quantidade vendida. Produto inelástico, poder de mercado. Poder de mercado. Né? É a palavra importante aqui. Poder de mercado. Eu tenho aí, né, redução, desculpa, eu tenho aí um aumento de preço associado a um aumento de receita. Né? Quando eu subo o preço do meu produto, as vendas caem pouco. Então, resumindo, produto é inelástico. Se eu aumento o preço, a receita total aumenta. Né? A direção é a mesma. Né? Se eu baixar o preço, a receita total baixa. Então, não é uma boa baixar preço quando eu estou olhando para a receita. Tá? Quando eu estou olhando para lucro, aí entra outras coisas e a gente fala mais lá na frente. Enquanto estamos olhando para a receita. Né? Quando a demanda é elástica, se eu aumentar o preço, a receita cai. Né? Cai. E aí a gente tem aí como estratégia de, né, se a gente está olhando só para a receita, ou para aumentar o preço, talvez não seja uma boa. Tá? Aí se a demanda tem elasticidade unitária, né, eu aumentei em 10% o preço, as demandas caem 10%, né, então a receita total não varia. E aí a gente consegue, né, inclusive traçar em um gráfico que relaciona a receita total com as elasticidades, tá? Né, e aí a gente pode, né, compreender as estratégias de elevação ou redução de preço, né, para determinados níveis de elasticidade associados aí a ganho ou perda de receita total. Tá aí um gráfico que com certeza vocês vão ver esse vídeo, aí vocês vão ver de novo e vão ver de novo, porque na primeira vez não é tão simples assim de entender, ou simplesmente já estudaram no livro, né? Mais interessante ainda, ou nos próprios arquivos PowerPoint, com calma e, né? E já estão aí dominando, né? Mas o gráfico ele diz o seguinte: a relação entre receita total, aqui, né? Aqui tem um ponto de máximo, né? Medida em reais, dólares, o que quer que seja, né? E a quantidade do produto. Vamos relembrar quando a quantidade vendida, né? Quantidade demandada está aumentando, é porque está acontecendo o quê com o preço? Caindo. Então, nesse sentido aqui, ó,
Da esquerda para a direita, o preço está caindo, tá? Então, quando eu tenho um produto elástico, né, e eu diminuo o preço desse produto elástico, o que acontece com a receita total? Sobe. Quando eu tenho um produto inelástico e aí eu aumento o preço, e aí nessa direção aqui da direita para a esquerda, o que está acontecendo com o preço é aumento de preço, né, porque a quantidade vendida está caindo, né, e o produto ele é inelástico, aí eu aumento o preço, aí a receita total sobe. Né? Produto inelástico é aquele que eu posso subir o preço e a receita aumenta. Tá bom? Então, pois, para aí, analisa, né? Vai lá no material de estudo e absorve bem essas relações, são importantes. Vai voltar a falar delas lá no finalzinho da aula e ela vai estar sempre presente aqui nas discussões de teoria econômica. Tá bom, pessoal? Outras elasticidades, né? A gente falou agora, até agora, bastante de elasticidade da demanda, né? Em relação ao preço próprio. Né? Mas a gente tem elasticidade da demanda em relação à renda, em relação a preço de outros produtos. Né? Então, essas elasticidades também existem. Elasticidades em relação à renda, né? A gente vai dizer que é o seguinte, né? Qual que é a variação percentual na demanda, dada uma variação percentual, né? Da renda do consumidor. Tá? Então, pode ser aí de dois tipos, né, que a gente vai falar, né, são os bens elásticos à renda e os bens inelásticos à renda, tá bom? Então, os bens inelásticos à renda são aqueles que quando a renda diminui, né, em termos, desculpa, a renda diminui em termos percentuais, as vendas caem pouco, né? Então a gente fala, olha, o pessoal está ficando mais pobre, a renda está caindo, a renda da população, mas as vendas não estão caindo. Geralmente itens essenciais. Então dá para verificar isso facilmente em dados abertos. Você acha que é na internet, procura lá no IBGE, venda de supermercado. Você vai achar. Né? Supermercado, hipermercado, tem lá o total de venda. E aí você vai associar isso aí, por exemplo, com o PIB per capita da população. Né? Então, anos de crise, a gente passou por uma crise feia aí recentemente, 2015, 2016, né? Estamos passando agora de novo, né? Embora uma crise não é de caráter exclusivamente econômico, e sim de, né, caráter aí mais sanitário, né, de saúde. Mas é a ideia mesmo, né? A última coisa que você corta é a comida e o remédio. Então, e o transporte para ir para o trabalho, né? Não nesse momento agora de crise sanitária, de isolamento social, mas né, numa crise econômica tradicional. Se você for lá olhar os dados de 2015, você vai ver o PIB per capita caindo e as vendas de supermercados se mantendo e um dos pouquíssimos setores que até teve crescimento de vendas. Pequeno, mas teve. Né? Todo o restante da economia caindo e o supermercado lá, de boa, inelástico a renda. E tem os que são mais elásticos à renda. A pequena variaçãozinha na renda já gera uma grande variação na demanda. Né? Então, a renda cai um pouquinho e o pessoal para de viajar, por exemplo. Corta a viagem. Né? Então, itens de lazer então, são elásticos à renda. Tá bom? Então, e lembrando que aí o sinal dessa elasticidade vai depender se o bem é normal ou inferior. Né? Lembra que bens inferiores são aqueles que quando a renda aumenta, a demanda cai, né? Então tem um sinal negativo. Né? E os bens normais têm sinal, a elasticidade vai ter sinal aí positivo, porque estão se movimentando na mesma direção. Tá? Tem elasticidade de preço cruzado também. Né? Variação na quantidade demandada de um produto, dado a variação no preço de outro produto. Né? Então, quanto que varia a demanda, né, de hambúrguer quando o preço de cachorro-quente muda? Né? São bens aqui substitutos. Quanto que muda, né, a demanda de Pepsi quando o preço da Coca-Cola muda? Né? Então, o preço da Coca-Cola diminuiu, provavelmente as vendas de Pepsi caem. Né? Então, a gente vai ter aí, né, é, uma direção similar. Né? Então, o preço da Coca-Cola sobe, né?
E as vendas da Pepsi sobem. O preço da Coca-Cola cai, as vendas da Pepsi caem. Né? Então, é uma relação positiva, né? Uma elasticidade positiva. Elasticidade de preço cruzada, quando é positiva, indica aí bens substitutos. E elasticidade de preço cruzado negativa indica bens complementares. Né? O que acontece com a venda de pão para cachorro-quente, né, quando o preço da salsicha sobe? Provavelmente a venda de pão de cachorro-quente diminui. Né? Pão de cachorro-quente, muitas das vezes, ele é comprado para ser consumido com salsicha. Né? A salsicha está cara, as vendas caem. Né? Então, aí vira um complementar, né? Como se fosse parte daquele bem, né? Salsicha, pão de cachorro-quente, né? Hambúrguer, ketchup, né? E aí é a mesma ideia da elasticidade de preço próprio, né? Então, sinal negativo. Bom? Chamadinha para vocês pensarem. Acabamos de falar sobre isso. Exercitem, né? Faz parte do aprendizado. E tem também as elasticidades da oferta. Falamos bastante de elasticidade da demanda e tem elasticidade da oferta em relação ao preço próprio, né? Que é a mais comumente analisada. E, né, aí a gente vai ter, né, a curva de oferta, que aí no caso é positivamente inclinada, né, nesse gráfico tradicional nosso de preço e quantidade, né? Esse tipo aqui. Né? Então, e aí ela relaciona, né, quanto que aumenta a quantidade ofertada dado uma variação, né, percentual aí no preço. Né? Qual que é o aumento proporcional na quantidade ofertada, dado uma variação proporcional no preço do produto. E pode ter oferta inelástica, né, quando é menor do que 1. Né? Eu tenho um grande ou uma maior aumento proporcional de preço e um menor aumento proporcional de quantidade ofertada. Oferta inelástica, ou seja, o preço sobe e a oferta não responde muito. Pode ter também a oferta elástica. O preço sobe um pouquinho, muita gente se interessa a produzir, a produção aumenta, aqueles que já produzem aumentam muito a sua produção. Né? E tem os casos extremos também, né? A oferta perfeitamente inelástica, ou seja, qualquer preço, a quantidade ofertada é a mesma, né? E a perfeitamente elástica, né? Que seria a horizontal, né? E no meio, o caso ali que é a elasticidade de oferta unitária. Professor, dá uns exemplos aí. Né? Perfeitamente inelástica. Geralmente aquilo que é pautado por insumos extremamente difíceis de serem obtidos na produção, ou simplesmente porque já está no seu nível máximo de produção possível, porque já é extremamente valorizado. Extração de diamante. O preço do diamante é altíssimo. Está todo mundo tentando extrair o máximo de diamante que consegue. Né? Então já está, né, na produção máxima. Então, se aumentar mais o preço, se cair um pouquinho o preço, continua na produção máxima. Então, e aí a gente já começa uma discussão, né, que vai aparecer no slide ali da frente, mas eu já trago ela para cá, que é a questão do prazo, né, do prazo de ajuste da oferta. No curto prazo, muitas produções são inelásticas, porque é difícil você aumentar a produção no curto prazo. Ou às vezes até reduzir a produção no curto prazo é difícil. Tá? Por amarras em relação aos insumos mesmo, né? E a estrutura produtiva. O preço do petróleo está subindo. Vamos extrair mais petróleo do pré-sal no Brasil. Tá, as refinarias já estão operando no máximo. Né? Vai ter que construir mais. Desculpa, as refinarias não, gente. As plataformas já estão extraindo petróleo no máximo. Né? Vai ter que construir mais plataformas. E aí, né, demora 2 anos, 3 anos para botar uma plataforma para produzir, né, para extrair mais petróleo, né, perfurar, botar aquilo ali para funcionar, é demorado, demora. Então, no curto prazo é inelástico a oferta. Não, no longo prazo é elástico. No longo prazo eu consigo, né, aumentar a minha estrutura produtiva. Daqui 2 aulas a gente entende aí o que é o conceito de curto prazo e longo prazo em economia.
adiantando rapidinho, longo prazo é aquele prazo em que eu consigo afetar todos os fatores de produção, eu consigo aumentar tudo que eu preciso para aumentar a produção. Então, por definição, no longo prazo as ofertas são mais elásticas, né? Então a gente consegue ajustar melhor. Às vezes até reduzir produção é difícil, né? Leis trabalhistas impedem demissões, a própria questão do petróleo é muito difícil, né? Você diminuir, né, a operação de plataformas, né, de oleodutos. Então, são questões de técnica de produção mesmo, né? Então, pode tornar isso aí mais elástico no longo prazo e mais inelástico no curto prazo. No longo prazo, você tem chance de novas tecnologias, aumentar todos os fatores de produção e etc. Bom, já falamos aqui dos casos, né? Extremos, né? Perfeitamente elástica, né? Seria aquela oferta que, né, qualquer variaçãozinha no preço zera a produção ou aumenta ela ao infinito, né? Muito teórico isso aqui, muito teórico. E o que vai afetar essa elasticidade da oferta é isso, né? Então, o nível de substituição entre os insumos produtivos, né? Se dá para eu substituir fácil, facilita aí aumentar ou diminuir a produção, né? Principalmente aumentar a produção quando o preço sobe. Né? Um tipo de insumo esgotou, eu recorro a outro tipo de insumo, né? Um substituto. Tá? Disponibilidade de recursos naturais, muitas vezes são os limitantes de ajuste da oferta, né? E a tecnologia de produção. Tá? E o que a gente já falou, que a elasticidade é diferente no curto prazo e no longo prazo. Tá bom? E aí o cálculo é exatamente igual à elasticidade de preço da demanda. Né? Quantidade ofertada, variação da quantidade ofertada em termos percentuais sobre variação percentual do preço do produto. Tá bom? Questãozinha que a gente acabou de falar para vocês refletirem, pensar mais um pouquinho. Tá? E, finalmente, um quadrinho de resumo de estratégias de precificação definidas pela elasticidade da demanda. Tá? Foi o que a gente viu na aula de hoje. Né? Então, para demanda elástica, se eu aumentar o preço, a receita diminui. Para inelástica, se eu aumentar o preço, aumenta. Né? E vice-versa aqui. Né? Então, quadrinho de resumo e um reforço para algo que a gente já falou, mas que não necessariamente ainda está claro na cabeça de vocês, e aí só muito treino mesmo, lápis, caderno, pontinha, para pegar o jeito, né? É aquela ideia de que a elasticidade, ela varia ao longo da curva de demanda e da de oferta também, né? Vamos entender isso aqui? Vamos calcular? Vou convidar vocês, aí vocês vão calcular aí usando papel e lápis, e eu vou calcular de cabeça, né? Já estou mais viciadinho nesse tipo de cálculo aqui, né? Eu vou calcular duas elasticidades. Eu vou calcular a elasticidade quando o preço sobe de 2 para 3 e depois de 5 para 6. Tá? Então, quando o preço sobe de 2 para 3, o que acontece com a quantidade? Cai 20%. Ela cai de 10 para 8. 20% com um aumento de 50% do preço. Então, é inelástico. Né? Menos 0,20 sobre 0,5. Mais 0,5. Né? 0,20 sobre 0,5 está menor do que 1. Em modo, né? Produto inelástico. Né? Então, quando eu venho daqui para cá, eu digo assim, ó, o produto ele é inelástico. Eu subo bastante o preço e as vendas caem pouco. Mas por quê? Porque o meu denominador de quantidade é grande e o meu denominador de preço é pequeno. Se for para o outro extremo da curva, se eu vier aqui para cima, né, de preço de 5 para 6, onde eu tenho um aumento de 20% do preço, e eu visualizo uma redução de 50% na quantidade demandada, então é menos 0,5 sobre 0,2. Elástico. Olha que interessante. Aqui a base da quantidade ficou pequena. Né? O ponto inicial da quantidade ficou pequeno, aquele era maior. Então isso daqui, né, favorece aí eu ter um resultado, né, de produto elástico. Né? Eu vou ter uma variação aqui em termos percentuais menor.
maior, desculpa, porque a base é menor. Né? Então, depende do ponto da curva que eu tô, ela vai ser elástica, o produto vai ser elástico ou inelástico. Olha que interessante, para uma demanda linear, tá? Uma demanda linear. Tem demandas que não são lineares. Isso aqui é curso introdutório para facilitar a continha, né? Exemplo. Muitas curvas são, né, parábolas, ou curvas convexas, né? Parábolas não, né? Curvas convexas, tá, pessoal? Curvas convexas, né? Mas não necessariamente a elasticidade é igual em todos os pontos da curva. Por isso, aquela dica que eu dei lá no comecinho da aula. Não faz análise de grande variação, não. Né? Olha aqui no entorno, no próximo, porque aqui a elasticidade é uma, aqui a elasticidade é outra. Né? E se eu faço uma análise de um delta P desse tamanhão aqui, né, eu vou ter um resultado que não me diz muita coisa. Tá? E as variações de preço geralmente não são dessa magnitude toda. Né? Então, é um pouquinho mais dessa compreensão. E essa relação entre elasticidade, né, menor do que 1 e maior do que 1 ao longo dessa curva de demanda, né, ela pode ser verificada naquela curva que a gente relacionou receita total, né, e elasticidades. E aí a gente dizia, né, que olha, né, para produtos inelásticos sobe o preço que a receita total aumenta, né, e aí subir preço é caminhar daqui para cá. Né? Quando o produto é elástico, baixa o preço que a receita total sobe, né, caminhar daqui para cá para baixar o preço. E essa, né, conclusão que vocês vão ter que visitar aí no PDF da aula, tá? Aqui não sei se no YouTube vai ficar bom para vocês enxergarem, né? Porque é um scan aí de um livro, considerando que desenhar isso aí é chato e eu não sou habilidoso com desenho, vocês vão ver, né? Receita total, né? Uma função de receita total, né, relacionando aí as elasticidades, né? Produto elástico nessa porção da curva, igual a gente acabou de ver ali no slide anterior, porção inelástica da curva, né? E a receita total, né? Então, a gente tem aqui, né, se a gente tiver um aumento de preço, ou seja, quantidades vendidas caindo, preço subindo, para um produto na sua faixa inelástica de preço, a receita total cresce. E quando a gente está na faixa elástica, se a gente baixa o preço, ou seja, aumenta a quantidade vendida, a receita total cresce. Então, uma relação entre os dois gráficos. Tá bom, pessoal? Um exercício aí para vocês pensarem um pouquinho mais sobre o que são produtos elásticos e inelásticos, né? Com baixa elasticidade e alta inelasticidade. Né? Então, pensar em tipos de produtos, em marcas, né? Em produtos complementares, substitutos. E aí, exercício mesmo de ler livro, ver exemplos, né, casos, pensar, parar, refletir, tá bom? E um resuminho aí da aula. E a gente se vê em breve aí na nossa próxima aula. A gente vai falar de imperfeições de mercado. Um abraço, até mais, pessoal.